Pode chegar porque está começando mais uma mega entrevista no MegaCast. Nesses 4 anos de MegaCast, nos tornamos uma revista audiovisual. Já são quase 100 episódios, pessoal, com diversos conteúdos relevantes e que podem abrir caminhos especiais na sua vida. Eu sou o Júlio Monteiro e vou estar com você nessa jornada de conhecimento mútuo, provocando insights e recepcionando nossos convidados, que são escolhidos com muito carinho para brilhantar cada um dos nossos episódios. E como vocês sabem, falar de franchising e dessa relação me agrada muito. Eu acredito que, mesmo caso você não esteja no franchising, as lições aqui servirão de aprendizados para a sua vida. O franchise é constituído por marcas, pessoas, estratégias, produtos e serviços, mas a base disso tudo continua sendo jurídica. A importância de ingressar no segmento com um amplo conhecimento jurídico faz a diferença a curto, médio e longo prazo. Hoje convidamos uma especialista, uma amigona minha. Aliás, ela é uma militante do franchising que vai trazer uma profunda visão dessa relação no segmento de food e de delivery no Brasil. Ana Cristina Von Jazz é a nossa convidada de hoje. Ela é sócia do escritório Von Jazz Advogados, atual coordenadora da Comissão Setorial de ESG e Ética do Franchise da ABF Rio e também ex-diretora jurídica dessa mesma identidade. Seja muito bem-vinda, Ana. Super prazer, Júlio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você. É um prazer conversar com você sobre franchise e ter um local aqui para a gente falar nesse MegaCast. É uma honra. Muito obrigada por essa oportunidade. Cara, estou muito feliz da gente ter conseguido casar essas agendas. Eu sei que você tem uma agenda super concorrida e, poxa, esse papo para mim não só vai ser de grande estudo, mas também, assim, bem emocionante, né? Porque a gente tem uma amizade aí já há um tempo. Eu sempre te admirei como profissional. Você fez parte de um momento da minha vida ali enquanto eu era advogado. Então, assim, muito especial ter você aqui hoje, Aninha. Obrigado por aceitar o convite. Super prazer. A minha impressão é sempre estar falando com a minha família. Quando eu estou com você e com a sua família, para mim é como se fosse uma extensão da minha. Você sabe disso, né? Muito bom, muito bom. Super prazer. Igualmente. Aninha, a gente vai falar de franchising hoje, né? Vamos falar de delivery. Você aí no teu hall de clientes, você cada vez mais vem se aprofundando nessa área de food, né? E o franchising, ele é fascinante por ser uma verdadeira faculdade de vida. É possível aprender diversas particularidades atuando numa franqueadora, né? Acho que isso por si só já coloca o franchising como um segmento diferenciado, né? Sem dúvida. E você começou a tua fala falando da base jurídica, de você ter uma base jurídica para seguir no franchise. E aí eu queria voltar nisso, porque são 25 anos lidando com relacionamento de franquia, né, com relações de franchise. E eu sempre falo... Você já me ouviu falar várias vezes que, para mim, franquia é relacionamento, né? 90% relacionamento. Total. Óbvio que você tem uma base jurídica, tem bons contratos, facilita a vida de ambas as partes aí nesse relacionamento, mas se você não tiver um bom relacionamento, não tem o melhor contrato, não vai te livrar de problemas, né? E o que a gente percebe é que a base jurídica, né, o amparo jurídico, protege o franqueado, protege o franqueador de experiências impensáveis, né? Você, quando você decide que você vai ser franqueado de uma determinada rede, você não pensa nos problemas, você até tem alguma noção de que tem que ter um cuidado no investimento, mas você não pensa nos potenciais problemas. E pior, você não pensa o que é estar inserido numa rede, inserido num contexto que o teu coleguinha ali do bairro seguinte, se você está em Copacabana, o colega de Ipanema, se ele fizer alguma coisa ruim para um consumidor daquela marca, ele está onerando e prejudicando o seu negócio e o seu investimento.
E isso tem que ser um pensamento da franqueadora, por isso que o desenvolvimento do pensamento em rede, eu acho que é uma grande experiência do franchise, né? E que você tem que suscitar isso tanto no franqueado quanto no franqueador. Por isso que eu acho que a base jurídica sempre é muito importante para você se precaver, se precaver pessoalmente e proteger o seu negócio e a rede que você está inserido. Porque o franchise você não consegue fazer um negócio por impulso, né? Vou para aquela rede porque aquela rede ela tem um produto legal e eu gostava muito quando eu era consumidor, agora eu quero ser dona dessa marca. Você não pode tomar uma decisão baseada só nisso. É interessante? É interessante você ter afinidade com o produto, mas ingressar no franchise é muito mais do que isso, né? E o contrato, ele é bem feito, equilibrado, justo, ele te dá uma segurança como investidor e também como marca, defendendo aí todo o teu know-how, a tua tecnologia que você desenvolveu, né? E Ana, a gente fazendo agora a lupa, né, para o nosso papo aqui, a pandemia, aí assim sempre, todo mundo fala, a pandemia mudou tudo, não sei o quê, mas é verdade, né? Após a pandemia, a gente teve modificações. A gente sabe que um dos segmentos que teve mais que se adaptar dentro do varejo foi o de alimentação. Eu lembro que naquela época, a gente chegou em março, a gente tinha fechado o contrato em novembro de 2019 com 3 operadoras de delivery. E os nossos franqueados estavam terminando o onboarding para entender como funcionava e operar. Mas a maioria dos pontos de venda no Brasil não tiveram essa adaptação, né? Eles precisaram correr atrás, bater o escanteio e correr para cabecear, né? O que eu mais ouvi, só para ilustrar, né? O que eu mais ouvi nesse período foi que estava na lista, né? Na lista se é que a gente pode falar, porque para mim prioridade é sempre o primeiro, né? Prioridade é o que Claro. Você tem que fazer primeiro. Mas na lista de prioridades estava ali o delivery, né? Vinha Exato. lá, você tinha as empresas que funcionam no físico, que essencialmente se originaram no físico, elas tinham ali um projeto de colocar o delivery, de investir nisso. Os projetos estavam acontecendo, mas a pandemia fez a listinha se inverter, né? Você pegou aquele item que estava lá embaixo e teve que colocar para cima. Não, muito bem colocado. E as marcas, elas precisam se prevenir de alguma forma quando a gente fala de contratos com aplicativos de delivery, correto? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu percebo hoje, voltando um pouco aqui na minha história, eu já tive em 25 anos, eu já tive alguma predominância assim, de clientes. Eu tive uma época que eu trabalhava muito com moda, todos os clientes de moda, todas as franqueadoras de moda eram meus clientes, e hoje eu tenho assim, 90% dos meus clientes são de alimentação. Alguns do mesmo segmento, eu não tenho uma exclusividade, então eu atuo com redes que são até concorrentes, claro que guardando aí uma ética e uma distância, mas eu tenho redes aqui do mesmo segmento, mas 90% de alimentação. E o que a gente percebeu, né? O negócio do delivery era um negócio novo, é um negócio relativamente novo, acho que explodiu na pandemia, e as contratações com esses aplicativos, a gente sabe que hoje a gente trabalha aqui com um aplicativo que tem predominância no mercado, que não tem como a gente negar, que é o iFood. E eu me lembro que lá em 2019, 2020, para as redes que já estavam... Já existiam algumas redes que nasceram no delivery, né? Que já foram projetadas para serem operações dark kitchens, né? Para serem operações somente de delivery. E, nesse caso, os contratos começaram a ser celebrados lá em 2019, 2020, e eu me lembro que era impressionante as penalidades, né? O iFood trabalhava com exclusividade, que hoje já não pode mais. A gente teve uma regulação aí do CAD em relação às taxas, né? Você concedeu ou não a exclusividade para algumas marcas, porque essas marcas têm mais destaque, e aí houve um questionamento por conta disso, das outras marcas que não têm esse destaque no aplicativo. E as penalidades eram assim...
assustadoras, sobretudo para o porte das empresas naquela época, né? As empresas que estavam começando com delivery, começando a trabalhar. Sem saber ainda operar, né? Sem saber como operar, é que é. sem saber como ia ser o desenvolvimento da relação através de um sistema de franquia, como é que os franqueados iam operar isso. Os contratos, eles traziam penalidades e necessidades de você ter providência imediata. Então, como é que você pega essas necessidades e coloca no contrato de franquia? Porque uma coisa é você estar operando como franqueador ou como loja própria, ter uma atitude a ser tomada e você ter a responsabilidade por tomar essa atitude. Outra coisa é você ter um franqueado que tem que cumprir com isso, que tem que cumprir essas determinações, né? É bem diferente. E o nosso desafio na época foi esse. A gente tinha que transformar os contratos de franquia em contratos que retratassem essa relação com os aplicativos, né? E conseguissem precaver minimamente a franqueadora de algum franqueado que não estivesse atuando de acordo com aquele contrato que a franqueadora estava celebrando, entendeu? E realmente foi um desafio. E naquela época não tinha nem LGPD ainda. Ainda estava em discussão absurda de dados. Não tinha nada disso. Uma coisa que eu acho assim ainda um pouco desconectado é o cliente, tá? Ele é do varejista, tá? Então a marca tá lá, ele anuncia, ele é que vai vender para o consumidor final. Mas esse varejista não tem direito aos dados do seu consumidor, mas a plataforma tem, né? Eu acredito que isso vai ter que mudar em algum momento, né? Não dá para ter essa intermediação e o varejista não ter esse contato direto com o consumidor, cara. Isso é bem um pouco frustrante. Na verdade, o que tem acontecido agora é que os grandes players, né, do mercado que trabalham dessa forma, e os contratos resguardam isso, os dados são do aplicativo, não são dos lojistas, das franqueadoras, das marcas, eles não têm acesso a esses dados. E recentemente não, essa semana, anteontem, a gente teve um evento aí de um aplicativo que também está crescendo no ramo de alimentação, e que esse assunto foi muito debatido, porque hoje, você sabe melhor do que eu, né? Você fala muito sobre inovação, sobre transformação digital, e eu desconheço algo que seja mais importante hoje do que dados, né? Do que você ter os dados, você ter acesso, você saber, você vê que hoje tudo se baseia no que você consegue assimilar da vontade do consumidor. Todas as métricas dos aplicativos são baseadas na vontade, no que eles percebem de procura. Ganha quem tem destaque, ganha quem aparece mais para o consumidor. E a briga em relação a isso e essa percepção por parte do lojista, eu acho que é uma tendência de mudança, de mudar essa percepção, porque, sem dúvida nenhuma, hoje os maiores players do mercado têm todos os dados e o lojista não tem acesso a eles, não. Você tem uma relação direta, uma obrigação de entrega, obrigação de cumprimento, mas você não tem acesso às informações, né? Que compram com você. É por isso que existe para as marcas aquela discussão se você entra com o aplicativo Marketplace ou se você faz o White Label, né? O White Label você vai ter acesso a tudo porque vai ser um app seu, né? E o Marketplace você está ali sujeito a algumas regras, né? E nesse mundo de app, independente de ser um White Label ou um Marketplace, a gente sabe que os reviews dos consumidores é um diferencial para qualquer marca, né, e serviço no mundo. Hoje você, antes de comprar algo ou usar algo, você vai lá nos reviews e fala, cara, tá bem avaliado, né? A Amazon tem a política de 4 estrelas, né? E para isso é preciso que as marcas e os franqueados estejam alinhados para oferecer um serviço de experiência e prestarem soluções em momentos de crise. Como uma franqueadora pode manter a ordem na casa para que os franqueados não deixem de perder a alta performance? Isso é uma super pergunta, né? Porque é um super desafio, e esse foi um dos desafios, né, que lá atrás a gente percebeu aqui ao assessorar as redes na contratação com os aplicativos. Nós percebemos a necessidade
de reproduzir no contrato de franquia e nos manuais, né? Eu trabalho muito com um contrato de franquia complementado pelo manual. É muito difícil você, numa relação de 5 anos, uma relação de franquia, que é uma relação viva, que você tem o tempo todo coisas acontecendo, novidades aparecendo, inovação, necessidades de mercado, necessidades do próprio relacionamento. É muito difícil você manter um contrato imutável por 5 anos. Então, eu trabalho com um manual sempre muito atrelado ao manual do franqueado, sempre muito atrelado ao contrato de franquia, para que você possa colocar essas modificações, obviamente mantendo as condições comerciais e a base contratual, mas que você possa colocar essas necessidades que vêm do dia a dia e da operação e do relacionamento, você possa transportar para o manual as mudanças que são necessárias. E o que a gente percebeu, né? A performance no aplicativo, a nota, né? Aquela notinha que você vê lá, olha, essa rede aqui, essa loja, essa unidade, ela tem 4,8, ela tem 4,7. Na opinião dos clientes, ela é taxada dessa forma. Isso faz toda a diferença para o destaque, né, para as métricas do aplicativo. Então, isso tem que estar no contrato de franquia e tem que estar nos manuais, né? O tratar disso, a obrigação do franqueado de manter uma nota. Hoje a gente tem relatórios, tem checklist com a apuração, né, de possíveis causas para essa nota, para uma queda numa nota, uma queda de performance. Você tem penalidade para o franqueado que não mantém essa performance. Você tem concessão de desconto, de benesses por conta de você manter uma performance aceitável. Você trabalha com as variáveis do aplicativo, que é tempo de entrega, qualidade como é que chega o produto na casa, se viajou bem, se o produto chegou ok, se o teu cliente está te dando boas referências no aplicativo. Isso tudo está transportado para o contrato de franquia, para a franqueadora ter mecanismos, né, de atuar contra o franqueado que não se importa com essa métrica e deixa a performance e a nota dele cair. Exato, e além dessa preocupação com os reviews, né? A gente sabe que dentro do franchising de alimentação você tem unidades próximas, né? Se a gente pegar o Rio de Janeiro, a gente tem essa questão. Eu lembro que com o iFood lá no início, eu falava, cara, a gente precisa ter um mecanismo de subir o meu mapa que está no meu contrato para que eu não possa ter uma concorrência entre as minhas próprias unidades, né? E eu lembro até que o iFood foi bem solícito a isso, eles acharam uma solução interessante na época, mas isso acontece hoje em dia, né? Marca determinada tem mais de um franqueado e eles disputando ali a mesma área de conveniência. Você vê que é um organismo vivo, né? Isso aí sempre foi uma preocupação lá do início, de anos atrás. Hoje, para mim, não, na minha realidade aqui, com todas as marcas que eu atuo, você sabe que eu atuo com marcas exclusivamente de delivery, marcas grandes, não é mais uma preocupação. Por quê? Porque o mapa do iFood... Não, por quê? Eu vou te explicar por quê. Isso que é o impressionante. É porque o mapa do iFood passou a ser o mapa do contrato. A gente inverteu, entendeu? Em vez de você ter a preocupação de pegar o seu mapa e subir no iFood, o iFood se tornou uma plataforma tão preponderante, né? Se a gente pode dizer assim, que ao delimitar a região que aquela loja vai atuar, a gente pega aquela região e transporta pro contrato de franquia. Isso falando de mapa. A gente falando de mapa de atuação, né? Região, porque eu costumo trabalhar também. Você tem um território de preferência para instalação de novas unidades e você tem o território de atuação, que é onde você entrega, onde você está. Então, nem tem mais essa preocupação do mapa, porque a gente pega o do iFood e joga dentro do contrato, né? O que o iFood delimita. E acaba com esse conflito, né? Porque no início foram várias brigas. Muita. E assim, invariavelmente você tinha regiões de confluência, né? Que uma loja podia... Você está com uma loja no Catete. Eu tive esse caso... que até eu estava atuando para o franqueado. E assim, 2 franqueadas que sempre me usaram para debater contrato e tal, e eu não podia tomar partido delas, mas a briga foi ferrenha. Uma franqueada de Laranjeiras com a franqueada de Catete, e elas tinham regiões de confluência. Eu sou do Catete, eu sou de Laranjeiras, tá bom, mas quem entrega ali
entre o Largo do Machado e o início de Glória, Laranjeiras. e Glória. Exatamente. Se você fosse pelo mapa do contrato, porque ali fala... Você imagina, né? Se você não trabalha com delivery, o teu contrato de franquia normalmente não tem raio de atuação. Não, você não tem atuação, você tem território de preferência. Mas raio de atuação não era uma coisa normal. E aí, o que elas se baseavam? Nos quilômetros, né? Você tem aqui o raio de tantos quilômetros. Se você pegar o raio, você tem as áreas que confluem. E era uma encrenca, uma briga, né? Exatamente. Isso pode causar aí estresse não só para o franqueado, como eu tive casos assim, cara, o cara falou, então eu tô fora, entendeu? Não quero. O franqueado tem uma política de atendimento, mas você sabe o que eu aprendi com isso? Eu comecei a ver que quem reclamava é que oferecia o pior serviço. Sabe? A pessoa falava assim, mas eu tô aqui, o pedido saiu daqui e o cliente escolheu a outra loja. No início isso soava um pouco como o algoritmo ali do iFood e depois a gente foi vendo que não, que era a preferência do consumidor de falar, não, eu quero a unidade da Ana porque a Ana me atende melhor, manda bilhetinho, fala para eu voltar sempre, né? Então isso também capacitou. Não, e se você reparar hoje, nem tem, né? Você tem, por exemplo, eu estou em Copacabana. Para mim, só aparecem as lojas, não aparecem 2 lojas Megamart para me entregar. Vai aparecer uma loja que vai atender Copacabana. Porque até nisso eles evoluíram, né? Essas brigas, elas não existem mais porque você tem o teu território lá resguardado. Mas eu passei por todas essas. Diminuiu o atrito. Era problema entre os franqueados e um super problema para a franqueadora que tinha que administrar isso. E assim, você tinha que administrar isso sem instrumento contratual próprio, porque você não tinha essa previsão no contrato, né? Então era muito bom senso para lidar, porque nada mais além de bom senso, porque a gente não tinha essa previsão. Agora, é muito legal, né, cara, esse ecossistema, ele ir se aprimorando de forma mútua, né? O iFood teve que aprender, a gente... Cara, tem uma outra marca de delivery que, vou te falar a verdade, eu paguei um tradutor porque o contrato vinha em espanhol. Vinha em espanhol. E é grande, é uma plataforma de delivery grande. E quando a gente falava, não, mas esse contrato tá em espanhol, aí a pessoa falava, não, mas usa o tradutor do Google. A gente, cara, mas como é que a gente vai interpretar a lei? A gente teve que pagar uma tradutora para pegar uma parte grande do contrato e passar para o português. Então, as plataformas também... isso faz muito sentido para o empreendedorismo, né, cara? Você vai crescendo, você vai aprendendo e o bom senso, às vezes, ele norteia o teu caminho de uma forma bem, bem sólida, né? Hoje em dia, Ana, você tem visto marcas franqueadoras investirem em treinamento, capacitação para extrair essa melhor performance do ponto de venda? Sem dúvida. Se você pensar que a relação de franquia, que o franchise, né, ele se pauta por padrão, por cumprimento de padrão, eu acho que você extrair performance, você ter um medidor de performance como é o aplicativo, você também viveu, você é mais novo que eu, mas você viveu também a época que a gente entendeu, olha só elogio, para você entender você entendeu o que o consumidor pensava, você tinha que fazer pesquisa, lembra? A gente tinha que fazer a pesquisinha, você fazia a pesquisa, a pessoa respondia quem estava com vontade, e você ali tentava extrair do consumidor o que ele pensava sobre o negócio, sobre a loja, sobre aquele atendimento, sobre a qualidade do produto, era dali que você tirava. Hoje não, hoje você tem a métrica na tua cara. Você olha, eu quero ver essa loja, como é que ela tá. A média da nota no iFood da rede, de uma rede grande, é 4,8. Você tem uma loja com 4,6, 4,2, é o teu ponto de atenção, é onde você vai. É para lá que eu vou olhar e vou entender por que ela está ali. E ali você dobra a supervisão, não no sentido de penalizar, mas no sentido de entender o que está acontecendo, por que aquela performance está tão ruim, né? É óbvio que você tem que ter um mecanismo para punir caso isso seja um desleixo, uma falta de atenção, uma falta de cuidado, falta de gestão do franqueado, mas você tem que usar isso também como uma oportunidade de você olhar para o negócio dele e tentar ajudar para que aquilo reverta, né? E a nota dele cresça e vá para a média da rede.
né? Exato. Então, Hoje... sem dúvida nenhuma, eu acho que a franqueadora usa, né? As franqueadoras com as quais eu trabalho, elas usam como medidor mesmo, né? É medidor e para essa finalidade. Em 2022, eu cheguei à conclusão que eu precisava ter um Key Account especializado em delivery, né? Não era a consultoria de campo, não era o marketing, né? Ainda tinha isso lá atrás, os preços subiam, eu cansei de receber e-mail da pessoa pedindo um mega shake morango e, na verdade, a foto era de um pão de queijo, porque a plataforma subiu o cardápio com as imagens erradas. Hoje diminuiu isso. Então, a gente começou a ver, cara, a gente precisa resolver o problema do consumidor, né? O franqueado, ele tem ali todo o suporte da franqueadora, mas a gente tem que pensar no nosso consumidor, porque se ele tiver esses frictions, esses atritos, provavelmente ele vai optar por outra marca. E a gente trouxe um Key Account, ele ficou 3 meses estudando, ele rodou 2 estados do Brasil para fazer curso, para ir nas plataformas, para conversar com outros hubs que começaram a existir de delivery e trazer essa bagagem para dentro. Hoje ele faz encontro a cada 15 dias e é um dos encontros que tem mais franqueados, porque o cara fala de algoritmo, exatamente, e sabe que hoje é expressivo esse crescimento, né? Falando ainda de crescimento, os aplicativos, por sua vez, também estão querendo extrair cada vez mais alta qualidade e estão investindo em nichos e métricas próprias, né? Isso tem ajudado as operações a aumentarem o faturamento, Ana? Júlio, eu vou além. Eu acho que ajudam as operações que entendem, né, e que seguem essas métricas e essas orientações, porque é o que a gente falou no início, né, são dados, né, e contra fatos não há argumentos, contra dados também não, né? Então, o que eu percebo hoje, né, isso essa semana então que a gente teve esse evento, para mim ficou muito nítido. As métricas hoje traçadas pelos aplicativos, elas determinam até necessidade de mudança no seu negócio, né? Eu vou te dar um exemplo, que eu trabalho com uma pizzaria saudável, né? Que produto é sem glúten, você tem ali todos os ingredientes são saudáveis, então ela está classificada no iFood como comida saudável, né? Ela é comida saudável. E aí, o que o próprio iFood, né, os próprios executivos do iFood, com base nas métricas e como forma de incrementar o faturamento, estão assim, vendo como uma... Eles não indicam, né? Eles sugerem para que você pense no seu negócio. De criarem subprodutos, submarca, você não pode tirar dessa marca que é saudável o conceito de saudável, porque é isso que a marca prega, mas você criar submarcas que vão funcionar dentro das unidades, dentro das mesmas unidades, mas que possam ser classificadas. Você cria um produto, uma pizza um pouco mais alta, que tem um pouco mais, tem um queijo que não é a mussarela de búfalo, mas ela é uma mussarela comum, ela é um pouco mais, ela é um pouco menos saudável, né? Não tem glúten também porque não pode ter o cruzamento, aí tem umas questões que são aí de vigilância sanitária, mas continua sendo sem glúten, mas ela sai da comida saudável dentro do aplicativo e vai para pizza. E quando ela vai para pizza, ela abre outro canal, porque o cliente que procura comida saudável não é o cliente que procura pizza. E o cliente que procura pizza são muito mais clientes procurando pizza do que comida saudável. Então você abre a possibilidade desse negócio ter um outro nicho de faturamento. Então o que eu tenho visto? Redes que já estão aí sedimentadas, que estão criando submarcas para se adequar às métricas do aplicativo. Isso é sensacional. Você ver a mudança do negócio acontecendo por uma métrica ditada pelos dados do aplicativo, né? O aplicativo te dá tanta informação que você consegue perceber que você precisa ter uma submarca para você crescer faturamento. Cara, quem está ouvindo esse episódio tinha que voltar há pelo menos uns 2 minutos agora. Pega aí, pessoal, voltem 2 minutos e escutem de novo isso que a Ana falou. Sabe por quê?
porque dados por si só vão ser dados para sempre. A partir do momento que você pega dados e começa a entender, você abre um campo de oportunidades e quando você fala assim, cara, esse cara pensou aqui na frente, por que ele pensou nisso? Porque ele estudou. Porque ele pegou ali e falou, cara, ninguém tá pensando nisso aqui, mas é evidente que eu tenho uma possibilidade de crescimento do meu negócio, então vamos investir, vamos fazer isso. É a questão das submarcas para atender o nicho de pessoas que estão ali carentes daquele tipo de consumo, né? Então, cara, volta aí, escuta um pouquinho. Pensa o seguinte, você tem um negócio que você já investiu, já montou, tá? Você tem um custo lá para montar uma franquia de pizzaria saudável, que tem um custo de implantação, você se identifica super com o negócio, você está ali, investiu, montou a sua pizzaria. Você já está com a estrutura montada. Você vai criar produtos, né, que você pode vender como não tão saudáveis, atrelados a outras marcas, porque tem casos até que não é uma submarca, são algumas, né, sempre com produtos que têm sinergia, né, porque você não vai colocar hambúrguer com pizza que não vai dar muito certo. Então você tem que colocar produtos com sinergia. Mas você tendo a sinergia entre as marcas, você só aumenta o faturamento. Porque o teu custo, fora o custo da mercadoria mesmo, o que está ali embutido na compra dos insumos, você não tem mais custo de equipamento, não tem. O negócio já está instalado, você só tem aumento de faturamento. Então, e aí voltando para a questão jurídica, né, você vê aí os dados e a inovação e a mudança de trato, né, do negócio, obrigando uma adequação contratual. Então, hoje a gente já tem que pensar nos contratos de franquia que você normalmente tem. Eu sempre preguei isso, né? Contrato de franquia é formado por três elementos essenciais: franqueadora, franqueado e unidade franqueada, que é o estabelecimento onde está instalada aquela unidade. Você tem que ter os três. Se você não tiver um endereço, você não pode ter contrato de franquia. Até a minha briga com relação ao pré-contrato, com não ter pré-contrato, você faz só o contrato de franquia antes da unidade estar instalada. Eu tenho severas críticas em relação a isso. De não ter o pré-contrato. De não ter o pré-contrato. Não ter o pré-contrato, porque você faz o contrato de franquia, uma unidade, você não sabe nem onde vai ser instalado. Eu acho isso péssimo. Né? E tem muita gente que faz. Pelo menos o estado, o município, bairro, alguma coisa você tem que saber. Mas aí você faz no pré-contrato. Mas eu tenho casos aqui de contrato de franquia, celebrar seu endereço, né? Depois você tem que agitar para botar o endereço. Aí, tem demais. Na verdade, são 4 elementos: unidade franqueada, franqueador e a marca. Né? E hoje a gente tem que contemplar no contrato de franquia a possibilidade daquela franqueadora te outorgar o direito de uso de outras marcas. Porque você pode ter a necessidade de ter uma submarca sendo explorada no mesmo local, no mesmo estabelecimento. Né? A gente tem aqui já operações que a gente chama de operação casada. Você vai botando as marcas para dentro, porque você já tem a empresa, ela se especializou em ser uma empresa de delivery, então ela tem uma logística para o delivery, ela sabe trabalhar o delivery, e ela vai explorando marcas diferentes porque ela conhece as métricas do aplicativo. Ela sabe onde ela tem que estar para ter destaque, ela sabe onde ela tem que estar porque a métrica leva mais cliente para ela, e aí ela vai trabalhando com aquelas marcas diferenciadas dentro do mesmo contrato de franquia. Porque senão você vai fazer um monte de contrato de franquia para várias marcas, isso não tem nenhum sentido. Não faz sentido, só onera demais a operação. E o que você falou, já tem ali todo o know-how, você vai atender uma gama que está meio carente, né? A minha experiência de delivery, Ana, é muito mais franqueado e equipe da loja do que marca. Assim, a marca, ela tá para dar apoio estratégico, desenvolvimento de campanha, criação das embalagens, soluções. Agora, o franqueado e o ponto de venda é que gera encantamento, né? Eu tive um franqueado, assim, a gente tem quase 150 operações, né, da Megamart, e eu tive um franqueado, só um, que foi estudar o algoritmo do iFood para vender mais. O cara, ele ficou tão fascinado, né, era um franqueado de São Paulo. Ele ficou tão fascinado que ele começou a participar de campeonato. Tem uns campeonatos aí de iFood, que você se inscreve e depois você comprova o quanto que você vendeu, né? E isso você precisa estudar, cara. O iFood, você precisa entender onde que você comunica, de que forma você comunica, o banner, o posicionamento. Isso faz diferença.
O que eu já vi também de problema aqui é porque você ter um franqueado interessado em entender as métricas, né? Acho até que é pouco, né? Para uma rede de 150 lojas é pouco, deviam ter mais pessoas interessadas. Eu acho que as pessoas realmente não dão a importância que os dados têm, né? Essa é uma verdade. Mas, por outro lado, o que eu vivi também, né? Até atendendo franqueados, eu atendo franqueados e atendo franqueadores, e atendendo franqueado. Muita franqueadora despreparada no trato com os aplicativos, no caso com o iFood, e se socorrendo, né, por não entender a métrica, por não entender a importância de conhecer esses dados mais profundamente para entender onde se posiciona, trabalhando com desconto e com preço, né? Aquela coisa, quando você só se preocupa com preço, você perde o seu valor, né? Isso para mim é uma máxima que a gente não pode nunca esquecer. E aí, franqueados um pouco mais antenados, né, começam a fazer a conta dos produtos vendidos pelo delivery, né? Porque se você tem uma franqueadora que não atua diligentemente para estar no mundo digital, para estar nos aplicativos de delivery, você tem uma rede insatisfeita com esse canal, o que é péssimo para a franqueadora. Porque o franqueado enxerga o delivery como prejuízo. Né? Ele enxerga, porque a gente sabe que o iFood, por exemplo, cobra e cobra bem, né? Você tem poucas redes que têm destaque, que têm percentuais aí contratados que são diferenciados, né? Até pela relevância que elas alcançaram e tudo mais, mas a maioria dos réis mortais trabalham com percentuais elevados. E a franqueadora, se ela não for diligente nessa negociação para ter melhores percentuais... Diligente que eu digo assim, se ela não se atentar, né? Está envolvida, né? Está envolvida. Tem franqueadores que são pequenos, que também não conseguem ainda ter essa entrada no aplicativo. Mas o que eu percebia nesse aprendizado de iFood, aprendizado de aplicativo? Muitas redes que se despreocuparam em perceber o ônus da briga pelo preço, sabe? Você tem um produto que é um pouco mais comum, né? Você vende pizza, todo mundo vende pizza. Pizza é uma coisa normal. Você tem muitas redes, muitas marcas vendendo pizza. Então, se você for pelo preço somente, você corre o risco de fazer o teu franqueado ter prejuízo, dele não pagar, ele está vendendo, ele está literalmente pagando para trabalhar, né? E eu não estou nem falando de briga de franqueador e franqueado, não, eu estou falando de descontentamento do franqueado com o segmento, né? De usar o delivery. Aí eu vejo redes aqui que não cresceram com o delivery porque porque os franqueados estão ressentidos com a estratégia dela no aplicativo. Vou fazer combo, vou fazer desconto, só que sem fazer a conta. Você vai fazer um combo com um prato que tem arroz, feijão, frango. Se você não fizer a conta de quanto sai aquele prato e quanto que ele vai sair, se você der o desconto, quanto que com a taxa do iFood, com o custo de entrega, quanto vai sair, e você der prejuízo para o seu franqueado, ele vai tomar horror de delivery. Ele não vai querer vender no iFood. E aí você perdeu a oportunidade de fazer um outro canal, de expandir o seu negócio por Dark Kit, de ter um negócio formatado para ser só delivery. Que você que é franqueador, Júlio, você deve ter essa noção. Negócio de delivery é mais atraente para o franqueado, para o candidato à franquia, porque tende a ter um investimento menor, porque você não tem ponto comercial, você não tem ponto, quer dizer, você não tem custo do ponto comercial, você não tem que estar em shopping center, você pode estar na rua, a tua unidade ela não precisa ser mega elaborada. Então, o dark, né, o delivery, ele é um negócio mais atraente. E eu vi redes nesse período perdendo a atratividade, os franqueados perdendo a atratividade do negócio, porque ela não soube se posicionar, ela não fez a conta, ela só se preocupou com o preço. Exatamente. E se você não se capacita, se você não tem esse olhar estratégico, você realmente vai ficando aí pelo caminho, né? Ana, assim, você tem uma visão, que eu sempre te falei isso, né? Essa visão
operacional e jurídica equilibrada. Para mim isso é um diferencial, cara. Assim, do Você jurídico, falou eu acho isso um diferencial. Aprendi muito contigo esse equilíbrio, pode ter certeza. Agora, te puxando um pouco para o jurídico, né? Aqui a gente tem Volta muitos aqui, franqueadores. Não, mas você está dando aula. Você está dando aula, como sempre. Mas tem muitos franqueadores que estão ouvindo a gente. Se você pudesse aqui, numa consultoria 0800 de 1 minutinho, como seria o contrato ideal para uma marca que desse uma visão e organização a longo prazo, caso ela opere em aplicativo de delivery? Olha, primeiro você tem que olhar para o contrato que a marca tem com o aplicativo, né? Você está falando de contrato de franquia, né? De perpetuar a relação de delivery, mas em contrato de franquia. Essa consultoria que você quer que eu dê, você está relacionada aos contratos de franquia. Exato. Você tem que procurar retratar no contrato de franquia todas as métricas e penalidades que você tem estabelecido com o aplicativo, né? Se você está falando de iFood, o iFood tem penalidades milionárias, né? Para o caso, primeiro, de quebra de exclusividade, se você só atua com iFood. Isso mudou um pouco porque a gente teve aí a intervenção do CAD, e isso mudou um pouco e os contratos também tendem a ser modificados. Eles estão fazendo uma modificação, mas ainda não aconteceu em todas as redes. Mas qual foi a nossa preocupação aqui? Você ter mecanismos contratuais que possibilitem a franqueadora tirar da rede os franqueados que atuam em desacordo com o que é estabelecido como obrigação da franqueadora em relação aos aplicativos. Então, eu criei obrigações do franqueado, você tem penalidade lá na rescisão, você tem cláusulas que remetem às obrigações do franqueado em relação à performance, às notas. Tudo que é métrica do iFood a gente trouxe para dentro do contrato para evitar que você tenha esse tipo de problema, porque você sabe que contrato você tem a obrigação que é moral e a obrigação contratual. A obrigação moral é aquela que você, só porque tem a cláusula, a pessoa já se preocupa em não agir contra ela, e tem a que é contratual mesmo, que você busca executar caso você tenha algum problema. Então a gente procurou ter isso muito bem registrado, né? Acho que esse tem que ser o caminho. Você tem que ter a possibilidade de tirar da rede o franqueado que não cumpre as obrigações que são determinadas pelo uso do aplicativo, que você, como franqueadora, se contratou e se comprometeu, porque isso pode gerar penalidade para você. Então, eu acho que assim, se você pudesse ser um resumo da preocupação, olha para o teu contrato do iFood, reproduz o teu contrato de franquia todas as métricas, obrigações e penalidades que você tem com o aplicativo. Ele abre um anexo, tipo contrato de delivery, ou ele bota as cláusulas dentro de uma parte do contrato de franquia mesmo? Na verdade é o seguinte, os contratos que eu tenho aqui, os modelos de negócio estão distinguidos você tem na circular de oferta quais são os modelos de negócio. Então, quando a gente vai para o contrato já é um contrato de franquia para uma unidade de delivery. Então, ali as cláusulas de delivery e as cláusulas que têm essa preocupação já estão introduzidas no contrato. E aí, o que eu fiz, né, com esse tempo aí que a gente viu as coisas sendo adaptadas? Hoje em dia, para mim, rede de alimentação, eu já trato de delivery. Porque eu não quero passar por daqui a 3 anos, doutora, a gente vai começar a fazer delivery agora, então tem que estar previsto no contrato, entendeu? Quem não tinha, eu fiz aditivo, aditei para constar tudo, e tem métrica, tem nota, tem que colocar tudo. Perfeito. Pessoal, consultoria 0800 da Ana Von Jazz, só aqui no MegaCast. A hora dela não é barata não, tá? Já antecipo aqui. Não é não. Ana, o serviço de delivery, ele tem muitos desafios ainda, né? Se a gente pegar, então, uma comparação com o mercado americano, que você vê diversas classes sendo entregadores, né? No Brasil a gente vê uma classe menos favorecida ali fazendo delivery, mas no delivery americano você vê
pessoas que têm outros negócios e acumulam e fazem delivery, né? Então, existe aí uma adaptação do mercado brasileiro para que esse serviço ele possa aprimorar. Volta e meia eu vejo briga entre entregadores, espaço ali do ponto de venda sem estar preparado, empresários sem gestão, consumidores insatisfeitos. Na tua visão, tá? E aí eu vou puxar agora você para o lado operacional. Qual o caminho para o Brasil, para o empreendedor brasileiro ser referência no segmento de delivery? O pensamento macro, sabe? Você não pode... Por exemplo, recentemente, agora eu já não me lembro mais, esse é o problema da idade, que eu não lembro se foi há 6 meses, se foi há um ano, mas assim, recentemente em São Paulo regularam essa coisa do local, né? Onde os motoboys ficam onde eles se localizam, né? As lojas, isso assim, até por uma briga de vizinhança, você tem operações de dark kitchen que concentram vários motoboys na frente, e aquilo passou a ser um problema para a vizinhança. Então fizeram uma regulação disso. Eu acho que tanto para o franqueador quanto para o franqueado, na montagem, eu acho que até uma visão que o franqueador ele tem que ter mais, porque ele que está modelando o negócio, o franqueado ele está seguindo aquele modelo. A visão tem que ser macro, né? Você tem que... Não dá mais... O que eu falei, eu faço uma rede de alimentação. Por mais que ele não tenha delivery, eu já prevejo delivery no contrato de franquia. Doutora, mas eu não trabalho com delivery. Mas daqui a 3 anos você vai querer trabalhar, já está aqui previsto. Eu já tenho aqui, já está regulado como é que você vai trabalhar. E mesmo assim é impossível prever tudo que pode acontecer durante 5 anos de contrato. Então, eu acho que se você não tiver uma visão macro de você já pensar na tua instalação, você na hora que pensa que você vai montar um negócio de delivery, você já tem que pensar que você tem que ter um local apropriado para os teus motoboys ficarem esperando, seja um motoboy do aplicativo, um motoboy próprio, você tem que ter um local apropriado, você tem que ter, se você tem atendimento na unidade e atendimento delivery, você tem que ter isso muito bem separado para você não negligenciar o atendimento da tua clientela presencial por conta de você ter que fazer o atendimento delivery. Você precisa ter tempo de entrega, então você precisa ter nota boa quanto a esse quesito. Você também não pode perder tempo porque você está atendendo presencialmente. Então tudo tem que ser pensado para você poder transitar nessa esfera entre físico, digital, o delivery, o presencial, entendeu? Então, se você não tiver um pensamento macro e abrir a cabeça mesmo, não pensar no negócio, porque eu sou de uma época, Júlio, que o franchising era muito padrão, muito caixinha, sabe? Você tinha assim, aquele formatinho de loja, você vai trabalhar... Eu comecei lá, todo mundo sabe da minha história, eu comecei na Depla, você tinha um micro laboratório fotográfico, você pagava em 10 vezes, sabe? Era uma coisa, assim, tão baixo, era lojinha, tinha tantos metros quadrados, e você fazia... Então, não dá mais para ser assim, não tem isso. Você tem um formato, mas você tem que pensar que você tem que adaptar, você faz o teu formato de loja já pensando que você pode... Você imagina o seguinte, você tem que pensar numa cozinha que você possa trabalhar uma submarca. Por que você vai perder a oportunidade de ter um equipamento um pouco mais elaborado, que você amanhã possa agregar alguma coisa para aumentar o teu faturamento? Não dá mais para pensar só, eu vou fazer bolo, então eu vou produzir aqui, essa loja tem uma capacidade para 100 bolos por dia, eu vou ter um forno. Já pensa que você pode fazer bolo e pão, que eu estou dando exemplo porque a Valzira entrou agora com uma linha de pães. Então, você pensa que você pode ter um produto diferenciado sendo agregado dentro do teu negócio. Dentro do negócio, entendeu? É isso. Porque antigamente a gente pensava muito em custo, vamos diminuir o custo, o equipamento é o básico. Aí a gente vai para as feiras, assim, esse evento que teve essa semana, eu conheci um negócio que você tem uma fritadeira, né? Um box, que você coloca o salgadinho ali dentro e não sai uma fumaça, você não tem uma gordura aparecendo, embora seja óleo, ali esteja fritando. Aquilo ali, há 10 anos atrás, ninguém imaginava. Como é que você faz uma loja de salgados sem exaustão? Exato, não é possível, não existe, né? E hoje tem, então, quer dizer, eu acho que se você não pensar macro e com a mente muito aberta, você não consegue evoluir nesse mercado vivo que é o que a gente vive, né?
Verdade, você fazendo aqui um parêntese, né? Mas você falou do Desplat, né? Saudoso Daniel Desplat, Daniel. que foi um dos que sofreram aí com essa digitalização, com essa tecnologia, né? Mas continuou muito atuante no segmento de franchise. Eu tive a honra de ser entrevistado por ele, você teve a honra de trabalhar com ele, né? Então foi um cara, que deixou um legado, né, cara, aí pro franchise, né? Aninha, a gente tá chegando aqui no nosso final do MegaCast e eu deixei aqui um tema pro final, porque o que acontece? O delivery, ele é sim uma possibilidade de crescimento de faturamento, de visibilidade da marca, de relacionamento com a marca. E é verdade que tanto se fala de experiência do consumidor no ponto de venda, e o delivery, ele tirou essa experiência da marca com o consumidor, né? Então, antes não, ainda existe. Você vai no estabelecimento, pede o seu produto e usufrui ali daquele momento e você fica sujeito às experiências que o estabelecimento vai te proporcionar. Marca direto com o consumidor. O delivery, ele botou uma barreira ali, porque quem faz a experiência vai ser o entregador, né? Eu, em 2021, eu fiz uma palestra que eu falei muito sobre o delivery. A gente estava trazendo já um hub para controlar todas as plataformas de delivery e ali saiu um material de uma cartilha para orientar os franqueados a se relacionarem com os entregadores, o espaço, a forma, a visão. Então a gente preparou um material muito legal. Mas é aquilo que você falou. Uma grande parte do sistema de varejistas, franchise ou não franchising, ainda vê o delivery como uma despesa e não como um investimento, né? E com isso existem os sabotadores. É aquele cara que não está com o sistema ligado, é o cara que não tem... Desliga a loja. É o cara que tem ali uma embalagem linda que a franqueadora investiu, marketing, e o cara bota a sacolinha branca. Pensou em embalagem para chegar, para você ter uma pizza, para ela chegar quente. Açaí, eu tenho uma embalagem específica para levar o açaí. Aí vai no copo de isopor. Exato. Não, copo de isopor é luxo. Vai no copinho plástico branco, né? É aquele copinho que você corta assim e faz aquele brinquedinho de criança. Yes. Agora, brincadeiras à parte, isso é grave, né? Como é que você orienta a lidar com o franqueado que está indo por esse caminho? Desliga o cara, tira o cara da rede, multa ele, como é que é? Vamos lá. Só para ilustrar, né, nesse evento que eu tive essa semana, e aí a gente falou tanto de iFood, vou falar o nome do evento também, que foi o JJ Summit, que é um evento muito legal para quem está em rede de alimentação, e eu vi uma palestra que, poxa, eu sou péssima, o rapaz é maravilhoso, mas eu sou péssima com o nome. Eu sei que ele tem um negócio chamado no Instagram, que é Donos de Restaurantes, @donos de restaurante. Ele é um super influenciador aí, e ele falou, na esteira do que você falou, ele lista, né, o que o público que vai para o delivery está buscando. Não está buscando experiência, mas está buscando conveniência, né? Então ele falou assim, olha, você pode ter um melhor produto, que viaja bem embalado, que você entrega no tempo certo, que chega bem para você, mas se tiver que descer para pegar na portaria, acabou a experiência. Eu que tenho que ficar, ele contou na palestra, eu tenho ficado em hotéis, tenho me hospedado muito para palestra e tal, toda vez que eu tenho que buscar no lobby do hotel o produto, acabou a minha conveniência, você estragou tudo, o entregador que não sobe é uma tragédia, né? Então ele falando sobre isso, porque essencialmente, né, dentre as características que ele coloca do público que busca o delivery, ele falou sobre a conveniência, que o público quer. Ele trocou a experiência do local pela conveniência de receber em casa.
Então, na hora que você manda ele descer, o cara tá de pijama, quer receber a comida, ele tem que descer para pegar, acabou com a conveniência dele. Acabou. Eu achei isso muito legal. E aí essa tua pergunta é muito boa, porque é um problema recorrente, né? Você sabe, eu realmente sou uma advogada com uma pegada muito comercial, então eu entendo a necessidade comercial, eu entendo quando você tem porque é óbvio que, como todo relacionamento, você tem franqueadores bons e franqueadores picaretas. Você tem franqueados bons e franqueados safados. Então, a gente tem que tratar sempre com essas duas hipóteses. E tem franqueados que você já deu toda a oportunidade. O franqueado ele não tem a menor intenção de mudar. Ele tem a nota do iFood é péssima, o atendimento é péssimo, ele não cumpre prazo de entrega, ele desliga a loja nos picos de movimento, a loja não funciona nos horários que a franqueadora determina, ele tem produto não homologado, ele é aquele franqueado problemático. E aí qual é a tentação, né? Que eu falo que é uma facilidade e uma tentação. Eu vou me eximir aqui do comentário. Não comento. Mas qual é a tentação? A franquia de delivery, Dark Kitchen, está no domínio da franqueadora. Quem tem o contrato, quem autoriza o uso da marca é a franqueadora. Né? Você é Megamart, um franqueado que você não autorizou não pode usar a marca no iFood se não for por uma autorização da franqueadora. Então a franqueadora ela tem o poder, né? Aqui muito entre aspas, ela tem o poder de desligar aquela loja no iFood. Isso é tentador, porque você tem a possibilidade de, sem nenhuma decisão judicial, né? Porque hoje você tem um franqueado com problema, você notifica da rescisão contratual, o franqueado continua usando a marca, você tem que entrar com uma ação para retirar a marca, lá no ponto físico ele vai ter que tirar o letreiro, você tem que descaracterizar, aí você vai brigar pela não concorrência, é um processo que se desdobra. E o delivery não. O delivery é um pouco mais fácil do ponto de vista jurídico, porque você simplesmente notifica da rescisão e desliga a loja. Isso é tentador, né? Porque você tem um franqueado com problema, vou desligar a loja dele. Mas é tentador. Tudo que é jurídico, eu costumo dizer o seguinte, jurídico é bom senso, né? Você não pode simplesmente acabar com o negócio, porque o desligar a loja no iFood é encerrar a operação. É decretar o fim daquela operação. Se ela for só de delivery, né? Se ela for só de delivery. Eu tô falando desse cenário. Independente de você ter um provimento judicial nesse sentido, você decreta o fim da operação. Ele vai amanhecer sem faturamento. Então, eu acho assim, a gente não pode desprezar essa facilidade, essa possibilidade, porque ela está aí, é fruto da inovação da relação, é fruto de um novo negócio, é fruto dessa mudança que a gente vive, mas você tem que agir com responsabilidade. Toda a liberdade, essa nova possibilidade gera uma responsabilidade maior. Então, o que eu aconselho? Teu franqueado está dando problema? É supervisão, é olho em cima dele, é demonstrar por A mais B que aquele franqueado é um problema, que ele está causando prejuízo ao teu consumidor. E você sabe isso, que a gente já viveu isso junto. Nada supera para um juiz um checklist de uma loja de alimentação onde você tem sujeira, onde você tem o produto mal cuidado, onde ele verifica que o franqueado não cuida da limpeza, que o franqueado ele tem os produtos. Não estou falando de produto não homologado, não estou falando de produto vencido, tudo em desacordo com o que a franqueadora determina. Reclamação, reclame aqui, exatamente. Então, se você tem tudo isso a seu favor, aí sim, vai lá, notifica e desliga. Notifica, dá um prazo e desliga o iFood dele. Isso é uma possibilidade que tem que ser usada juridicamente, mas com responsabilidade, né? Fazendo o caminho certo. E de novo, né, esse sistema ele só é forte quando você tem a junção das mãos, né, do franqueado e do franqueador. O franqueador, ele dificilmente ele tem receita quando está nas plataformas de delivery, mas ele precisa estar para dar munição e ferramenta para os seus franqueados. Então, exato, cabe ao franqueado, eu não gosto de delivery. Não, por que você não gosta? Vamos aqui estudar, cara, vamos aprender. Porque você é traumatizado como consumidor, porque vender no delivery
delivery é uma possibilidade de você aumentar. Ah, mas demora. Tudo na vida tem o seu tempo. Você precisa estudar, você precisa atuar, você precisa investir. Porque depois que você passa por esse período de maturação, você tem um negócio novo, cara. Tá na tua mão. Você pode aumentar teu faturamento. Depende de você. Então, por outro lado, a franqueadora também tem que se capacitar, tem que estar aí super antenada. Agora, eu falei algumas vezes aqui, mas existem hubs que controlam mais de uma plataforma, que emite relatórios super interessantes para a rede. Se o teu franqueado às vezes está engajado, quem sabe é hora de você, franqueador, criar um campeonato interno, sabe? De quem vende mais, de quem tem a melhor performance, quem entrega mais rápido, e vai dando ponto para esse franqueado, vai dando algum mimo para esse franqueado. Ele vai se sentir mais... Programa de excelência no delivery. Exato. No meu programa de excelência, delivery é um ponto. É crucial, né? Mas é um trabalho aí de mudança de mentalidade, né, Ana? Ana, foi excelente o papo. Cara, você trouxe muitos insights sobre delivery. Acho que a galera vai curtir muito. Foi um prazer estar de novo com você. Parabéns aí pelo teu estudo, pela tua performance e orientações aí no sistema de franchise, que é sempre muito rico. Obrigada, Julinho. Um prazer enorme poder falar sobre esse tema e falar com você. Já viu que eu gostei desse negócio de podcast, né? Tô antenada nisso, tô gostando disso. Quem é popstar, né? Gosta. Se você quiser, eu tô sempre à disposição, tá? Tô aqui podcast, tô dentro. Vambora, tem muito assunto, cara. Quando a gente começou falando, a gente falou de franqueado, eu falei, cara, tem que fazer outro com a Ana só pra falar de conflito com franqueado, solução de franqueador. Saindo, né? Tem muito papo, cara. Tem muito papo. São muitos anos vivendo só isso. Verdade. Né? Então, realmente... E você gosta, né, Ana? Muito, 25 anos, 27 anos. Não, eu tenho 30 anos de formado e 25 anos de franchise. De franchise, que 90% do meu escritório hoje trabalha com relacionamento de franquia. Então, cara, muito legal. Não tem como. Já vi de tudo. Muita coisa, né, cara? Muito bom, muito bom. Fazer um programa só pra você contar as tuas idas nas convenções da ABF. Tem muita história. Mas pode contar tudo? Vai ser censurado, o pessoal da ABF não vai deixar. Tem resenha beça. Muito bom, muito bom. Sem o apoio de todo mundo. Aninha, obrigado pela tua participação e te vejo por aí, quem sabe um próximo episódio pra gente fazer um repeteco. Estou à sua disposição, meu querido, sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade.